Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse Podmakers, seu podcast aqui feito na Escola do Pensar. Eu sou o Cleiton e hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa que muitos de vocês aqui da Zona Sul de São Paulo devem conhecer, principalmente se você gosta de futebol e se você tem um filho aí com a idade da adolescência ali, 12, 13, 14 anos e que gosta de participar de uma escolinha de futebol. Trago aqui hoje o dono, o sócio fundador da escola da Play Soccer, o Carlito Oliveira. Obrigado pela oportunidade, eu sou o Carlito Oliveira, fundador e sócio da Play Soccer Brasil. Quero agradecer primeiramente à Escola do Pensar pela parceria que temos a Escola Play Soccer aqui dentro da Escola do Pensar e pela oportunidade também de estar aqui com vocês no podcast. Eu acho que vai ser legal para a gente trocar essa experiência, troca de figurinhas, já que está falando de Copa do Mundo, né? Mês de Copa do Mundo que vai entrar. Então vamos trocar essas figurinhas aqui de experiência. Exatamente, né? Já adiantando vocês, ele já teve muita experiência em conversas e conhecer alguns jogadores famosos, né? Ilustres, que daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas antes, é necessário conhecer um pouco a sua história, né? Então, Carlito, você não começou diretamente no esporte, no futebol, você veio de uma outra área, né? Que área foi essa? Eu vim como bancário, eu comecei no Banco Santander, foi uma experiência fantástica e para mim foi bom ter começado lá porque eu tive capital para começar uma faculdade. Uhum. Então, isso foi em 2011, que eu entrei no banco, e em 2012 entrei na faculdade. Então, foi legal essa experiência para mim ter um capital para iniciar uma faculdade. Tá, mas o que te motivou a deixar o banco e trabalhar na área esportiva? Vamos dizer assim, porque você tem a sua formação, né? Sim. E você é formado em? Educação física. Em educação física. Tá, mas em vez de você seguir a área acadêmica, a área para dar aula, você decidiu falar, não, eu vou para uma área diferente. Inclusive, não é tão conhecido assim. A gente não vê tantas pessoas trabalhando na área. Explica um pouco da sua área de atuação, na verdade. Tá, você perguntou como eu escolhi, né? Sim. Eu já era aluno de escolinha de futebol, então passei em várias escolinhas de futebol e por conta disso eu sempre quis trabalhar com esporte. Uhum. Acho que o esporte é algo muito, muito importante para a saúde e eu até brinco, né? Se você pratica esporte, falo a verdade, se você pratica esporte, você previne várias doenças aí, né? Então, meus avós hoje tomam remédio, meus pais estão começando a tomar e eu fico falando, né? Toda hora, pratica esporte, vai para academia, é importante. Tal. Deixa o corpo em movimento. E né? aí, alguns deles da minha família começou a praticar e eles começaram a ver resultado que não precisa mais tomar tanto remédio, o dormir começa a melhorar, e o sono, enfim. Então, o esporte é muito importante. Então, foi nesse pensamento. Mas eu sempre quis trabalhar com futebol. Sempre, sempre, sempre. E aí eu falei assim, se eu não for jogador de futebol, eu quero trabalhar com futebol. E aí eu fui deixando acontecer. E um dos maiores sonhos que eu tive foi conhecer jogadores, foi estar no meio de jogadores. Tá? E aí eu falei, o futebol, não tem jeito. Aí você falou, vou deixar o banco, vou trabalhar com isso, né? Terminei educação física. Não tinha terminado ainda. Quando eu entrei na faculdade de 2012, eu comecei a fazer estágio nos sábados. E eu precisava de mais horas. Então chegou um momento que eu falei assim, eu vou sair do banco. Eu pedi as contas do banco e fui trabalhar numa escolinha do Santos, em Itapecerica, com o Flávio. Quero agradecer ao Flávio aí pela oportunidade. Então fiz estágio lá, depois fui professor, e aí o Flávio abriu uma escolinha lá no Vila Gilda e eu também virei coordenador lá. Então eu passei por essas 3 etapas, como estagiário, professor e fui coordenador da Escolinha do Santos, e aí foi muito bom, uma experiência muito fantástica que eu tive lá, até 2016. Tá, mas depois dessa área, você ainda continuou migrando, mas você foi para um outro desafio, certo? Sim. Eu saí da Escola do Santos em 2016, fiz alguns cursos, na Federação Paulista de Futebol fiz o curso de árbitro, depois eu fiz o curso na CBF como analista de desempenho de futebol. E aí eu falei assim, agora eu acho que eu vou querer enfrentar um pouco mais um profissional e sair um pouco da escolinha. Isso foi muito fantástico. E aí eu fui para um clube chamado Esportivo Itapirense, da cidade de Itapira. Fui pegar um desafio lá para ser o analista de desempenho do Sub-20 e do profissional. Fiquei quase 10 meses lá. E nesses 10 meses eu fui campeão do Sub-20
do Campeonato Paulista com o Itapirense. Foi uma experiência muito boa, porque eu tive uma escolha, sair da escolinha e ir para o profissional, para um clube profissional, e eu acabei sendo campeão do Sub-20. Eu acabei não trazendo aqui, mas vocês podem ver aí em casa a edição com as fotos de gente ser campeão, as medalhas. Então isso foi muito legal. Para mim, a conquista pessoal e profissional foi muito bom. Para sua carreira, né? Você foi crescendo, você foi evoluindo. Sim. E você gostou de trabalhar na área mais assim, de análise esportiva, né? Aí eu tive até a oportunidade de ir pro 15 de Jaú, mas foi na época que eu comecei a abrir a escolinha, né? Então a gente vai voltar um pouco para explicar da escolinha, mas foi nessa transição. Eu fui campeão do Sub-20 do Itapirense, a pessoa do 15 de Jaú começou a me chamar para ir para lá. E aí teve até uma conversa, mas eu acabei não indo, mas é legal. Você falou, não, eu vou continuar aqui nessa cidade, vou continuar com esse time Sub-20. Só que você estava com uma viagem marcada para São Paulo, veio aqui para a Zona Sul, aqui para a região do Campo Limpo, que inclusive é bem próximo aqui da Escola do Pensar, né? A escolinha. E você estava comentando comigo de um fato interessante, porque foi no final de semana que você tomou a decisão de fazer a sua escolinha, né? Conta o pessoal de casa. Foi engraçado porque foi um final de semana de folga do Itapirense. Eu estava no Shopping Campo Limpo almoçando, estava fazendo alguma coisa. Tava de bermuda, chinelão, boné para trás, tava de folga. Você não tava nem pensando em alguma coisa, só queria descansar um pouco. Queria descansar. E eu passei na rua da escolinha da Play Soccer e vi o campo, né? Vi a quadra lá. Aí eu dei a volta, falei, vou perguntar se tem escolinha de futebol aqui, por que não, né? E aí eu parei, perguntei pra Malu, a Malu conheci no dia, eu falei, Malu, tudo bem? Meu nome é Carlito, então, me apresentei. Aqui tem escola de futebol? Ela falou, ainda não, né? A gente inaugurou faz um mês, a quadra ainda não. Porque você tem a escola de futebol? Eu falei, eu não tenho, mas tem um projeto, posso te mandar. Ela, tá bom. Aí eu cheguei em casa, não tinha projeto nenhum, tava tudo na cabeça. Não, tinha o projeto, na só não tinha idealizado ele ainda no papel. Cheguei em casa e comecei a montar o projeto, né? Domingo de madrugada, e mandei o projeto pra ela. Aí no outro dia me respondeu, quer almoçar aqui comigo hoje? Aí a gente já conversa um pouco. Falei, tá certo. Eu só tinha naquele dia, porque eu já ia voltar pro Itapirense, né? Pra Itapira. E aí eu fui, chegando lá... conversei com ela, apresentei pessoalmente o projeto e ela, o que você precisa para começar? Eu sempre preciso do capital, porque eu não tenho dinheiro. Eu entro com a ideia, você entra com dinheiro e a gente faz acontecer o projeto. A sorte que foi ela que deu essa proposta, porque eu não tinha nem pensado nisso. Ela falou assim, se quiser eu posso ser sua sócia, me deu a mão assim, eu entro com o capital, você entra com a ideia e a gente começa daqui 15 dias. Mas pensa o seguinte, você falou que o seu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Sim. Mas ter uma escolinha de futebol fazia parte diretamente? Não, né? Porque você falou assim, eu queria, o projeto estava na minha cabeça, mas não necessariamente era realmente seu plano, né? Naquele momento, não. Certo. Eu pensava assim, eu vou ter uma escola de futebol quando não tiver o dinheiro para comprar uma quadra ou fazer um recurso. Era plano futuro. Não naquele momento. E no caso, a gente está falando de final de 2018, não é? Eu estou falando de outubro de 2018. Que eu inaugurei dia 10 de novembro. E aí, quando foi... Aí eu falei para ela, falta recursos, né? Falta dinheiro. Ela abriu assim a carteira dela e falou, tá aqui, tá o cartão, você pode ir lá comprar o que precisa, a gente começa. Parece que a Malu estava esperando uma oportunidade também, né? Para ampliar o negócio e ter algo próprio dela além da quadra, né? Depois conhecendo a Malu, é o seguinte, a Malu, ela sempre foi uma empreendedora. Então ela sempre gostou de ter comércios. Ela tinha quadra, ela tinha outras coisas. Então ela também queria ter esse desafio. Mas não tinha ninguém para tomar conta do desafio. E aí casou. E aí eu falo na vontade de Deus, né? Então ela falou um dia eu vou ter escola de futebol. Mas também não seja na minha vontade, tem que ser na vontade de Deus. Tá, mas e o Itapirense? Como é que você fez? Porque assim, você decidiu fazer parte, mas você ainda trabalhava lá. Tava e lá. aí, como é que você conseguiu? É porque não estava nem em São Paulo. Se fosse ainda em São Paulo, como é que você fazia? Entre ir pro interior e vir para cá administrar a escolinha de futebol? Eu acertei com ela e fui pro clube, né? E aí fiquei lá a semana toda pensando o que ia acontecer, né? E aí eu fui vendo já faixa para inauguração, carro do som, e eu lá, né? Pelo WhatsApp, fechando os negócios. Quase home office ali. Fechando a logomarca, fechando um nome, que não tinha nome ainda. Era, qual que vai ser o nome? Não tinha nome ainda. E aí fechando as ideias, que cor que a camisa, por que tal cor, porque... E eu vou até falar da camisa, falando nesse assunto. A nossa cor é amarela da escolinha. Essa aqui é da comissão, mas a amarela. Por que amarela? Porque fica bem próximo da seleção brasileira. Sim, realmente. Você vê o uniforme deles, até a primeira vez que eu vi, eu achei que era o uniforme da seleção com a logo modificada. Eu falei, nossa, tá muito parecido. E depois que eu fui ver, não, tem suas semelhanças e diferenças, né? Por quê?
quem está entrando na escolinha quer ser jogador de futebol. E se você é brasileiro, você quer jogar na seleção. Então, é para aproximar o máximo possível da nossa seleção. Então, eu tenho que trazer a seleção para a gente brasileiro. E deu muito certo, né? Super certo, porque hoje você vai no Shopping Campolim, por exemplo, você vê um amarelinho lá, ou é do Brasil ou é da escolinha. Você bate o olho, você já sabe que é um dos dois. Então, até pro marketing foi legal. Não, foi legal, foi mal. legal. Tá, e aí você decidiu, aí eu então... fui pro Itapirense, fiz todos o meu off lá. No outro final de semana ganhei folga de novo, vim pra cá. E aí fechamos uma data. Vamos fechar dia 10 de novembro, a inauguração da escolinha. Você teve menos de um mês, né? Menos de um mês, foram uns 15 dias. E foi legal pra mim que foi... eu faço aniversário dia 9 de novembro. Então, fiz meu aniversário dia 9 e dia 10 eu estava inaugurando a escolinha. Inauguramos a escolinha, voltei para o Itapirense. Então, a gente inaugurou a escolinha. Eu dei aula no dia 10, voltei para o Itapirense, trabalhei normal a semana toda. E aí eu vi que uma hora ia dar ruim. Porque eu estava no Itapirense, eu estava aqui, eu estava lá. Aí eu chamei a professora Evelyn. Conheci a professora Evelyn na faculdade, em 2012. Trabalhamos juntos alguns momentos. Na Escolinha do Santos também trabalhou com ela. Então conhecia o potencial dela. E naquele momento também calhou que ela estava desempregada. Então, ela estava jogando no Audax. Depois a gente pode até bater um papo com ela. Claro. Ela estava jogando no Audax, mas estava desempregada. Financeiramente estava um pouco apertado. Falei, vem trabalhar comigo. Estava formada e tal. Vem trabalhar comigo. Porém que na época, mano, ela trabalhava só no sábado. E no sábado eu tinha nem, 20 alunos. Não tinha dinheiro para pagar para ela um valor que daria... Legal. É que para vocês ali funciona muito bem no final de semana também a escolinha, né? Sim. Você aí de casa que tá gostando, não esquece de curtir, comentar, compartilhar também esse conteúdo, né? Conhecer um pouco mais. Deixa ali também que depois a gente pode ir respondendo. E quem estiver assistindo ao vivo também pode compartilhar com a gente sua dúvida aqui que a gente vai respondendo. E aí então eu ofereci um valor bem mínimo assim para ela, bem baixo mesmo, e ela aceitou. Eu falei assim, se você aceitar o desafio comigo, a gente vai crescer junto. Quase um trabalho voluntário nesse começo, né? Ela aceitou o projeto. Então a Evelyn, ela é formada, né? Ela é jogadora profissional, mas ela aceitou o desafio de estar ali com vocês, mesmo na verdade, todos vocês, né? Tinha um caixa muito baixo ali para começar, né? Nada, na verdade, Aí você deixou o Itapirense. Eu deixei no final de novembro. Então eu finalizei em novembro. Porque eu tinha que ter um salário. Claro. Porque a escolinha não estava me dando nada ainda e o que entrava pagava as coisas que a gente comprou. E então, dezembro, eu dei full time para a escolinha, fiquei para a escolinha e aí as coisas andou. Então, até o final do ano, que foi novembro e dezembro, foi 2 meses só, já tinha 50 alunos matriculados. Isso é muito bom para uma escola de futebol, porque eu falo assim... Ainda mais no início. Exato. Qualquer escola de futebol tem que ter 50 alunos. Qualquer escola. No mínimo, tem que ter 50 alunos para começar a girar. Então, já tinha esses 50 alunos. Então, assim, agora a meta do ano foi legal. Fechamos o ano, tal, não sei o quê. E começamos o ano de 2019 maravilhosamente bem. Começamos com amistosos, campeonatos, festivais, como qualquer outra escolinha. Porém, que a gente colocou... Como a gente estava no início, a gente podia colocar, assim... organização, a gente podia colocar chamada, todo mundo com uniforme, todo mundo com caneleira. A gente começou a fazer amistoso, campeonato. Então começou a ser visto aqui na região pelas outras escolinhas e respeitada, né? Porque no começo é difícil você ganhar o respeito do adversário. Mas aí teve 2 fatores que poderiam ter mudado as coisas, né? Primeiro aqui, a gente tá falando no final de 2019, começo de 2020, veio a pandemia para cá, para o Brasil. O ano 2019 não teve pandemia, então foi um ano maravilhoso. Então, aí começou 2020, lá para janeiro, fevereiro, começou aqui os casos de pandemia um pouco mais fortes, tudo fechou. Tudo fechou. E você precisava captar recursos. Precisava que você fez? Manter os gastos, pelo menos. Né? Claro, deixar a máquina girar ali da escolinha para não falir. Primeira parada, a gente fez tudo online, como a maioria fez, né? E a gente fez a aula online. É difícil, porque como é que eu vou dar aula online de futebol? Então é bem difícil. Então você ensina os conceitos ali, dá um exercício. Muitas reuniões com professores, com a Evelyn, comigo, com a Malu, muitas reuniões que ia fazer. Fiz algumas aulas online, aulas de alongamento e foi legal porque em alguns momentos as famílias participavam, porque os pais também estavam em casa. Então, hoje vai ser só alongamento. Tinha mãe fazendo junto com os alunos, tinha pai fazendo. E nesse momento foi difícil para mim assim, manter, para mim, porque assim, para o pessoal entender que quando você tem uma empresa, você tem um salário, mas quando o que entra, o capital que entra diminui, seu salário também diminui. E se não entra capital, você não tem salário. E outra, se você é um empreendedor,
na verdade, você não tem um salário. Você ganha daquilo que vem depois que você já fez todo o caixa, todas as contas, né? Às vezes entra um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas não é aquele fixo, a não ser que você já tenha um teto. Só que para isso também você tem que ter um capital já legal de giro. Então, não é uma ciência exata e nem é tão simples. Ainda mais em ano de pandemia, como foi naquela época. Mas no ano 2019, antes da pandemia, não é que a gente tinha um capital bom, mas a gente sabia, não é que sobra, mas pagamos todo mundo, tem isso. Então, o nosso salário é dentro disso. Normal. E assim por diante. Então, a gente tinha um salário fixo. Mas quando veio a pandemia, nós diminuímos nosso salário. Sim. Depois tem que diminuir o aluguel, depois tem que diminuir o professor, depois que diminuir... Fora que os próprios pais tiram os alunos, porque também não tem condição, e assim por diante. Nem conta, né? Tirou vários. Então, a aula online foi legal, que muita gente participou, muitos alunos. E aí, o que eu estava querendo dizer é assim, para mim foi difícil, porque teve uma hora que eu não tive salário, nem eu, nem a Malu. Então, quanto que a Eve estava dando aula de online, eu estava trabalhando no iFood. Eu peguei minha moto e fui para o iFood. E eu, muitas vezes eu encontrava com alguém, mas você está tendo aula online na escolinha? Porque você está dando no iFood? Cara, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho conta para pagar. Sim. E o que está entrando na escolinha não dá. E algumas vezes eu participava da aula com a mochila do iFood do lado e eu estava participando da aula ali, a vida que segue, ligar o aplicativo e depois eu ia para a rua. Então, assim, eu não posso ter orgulho disso, mas não posso ter vergonha. Não, mas... É um trabalho, eu trabalhei, eu conquistei aquele momento que estava todo mundo parado e fui trabalhar. Mas pensa o seguinte, quantos empreendedores hoje têm mais de um trabalho? Na verdade, o ideal é que nós tenhamos mais de uma fonte de renda, né? Se o brasileiro ele aprendesse a poupar e a trabalhar em mais de uma fonte, seria muito melhor. Seja por um ano pandêmico, seja por uma questão de estrutura financeira, que todo mundo que tem uma vida mais confortável. Às vezes aquele salário do mês não é suficiente. Sim. Então você tem capital dos recursos, eu entendo perfeitamente, né? E aí foi legal, foi uma experiência boa para mim. E aí voltamos, né? Primeira parada, voltamos com máscara, distância, aí não pode tocar na bola. Eu lembro que não podia nem tocar na bola. Aí tinha que passar álcool gel na bola. Mas aí como é que você joga futebol? Como é que o goleiro joga? Como é que você faz o treino sem poder encostar no principal instrumento, que é usar a bola de futebol, no caso? Difícil. E aí, enfim, então foi bem complicado. Eu passamos por esse momento. E na segunda parada eu senti. Na segunda parada eu falei que assim... foi o quê? 2021? Não, foi 2020, né? 2020 ainda? Em março, fechamos em março e voltamos em junho, se não me engano. Depois paramos de julho para voltar... porque teve aquela questão da onda, né? Exato. Segunda onda e tal. A segunda onda, para de novo. Certo. Aí eu falei assim, não, vamos fechar, porque não tinha dinheiro para manter nada, nem a Evelyn. E aí a Evelyn e a Malu abraçaram e disseram, não, vamos manter a aula. E aí eu falei assim, não, eu dou a aula, mas não precisa me pagar. E aí foi muito, muito importante isso, porque ela deu um mês de aula, que foi um mês que ficou parado, um mês de aula sem receber e ninguém recebeu. Trabalho voluntário total de vocês. Total, porque o que entrava, eu pagava o quê? Uma água de luz, uma conta de água, uma conta de luz, não sei o quê. Manter girando pelo menos a estrutura ali, né? Nós temos um programa para colocar os alunos cadastrados, tem que manter isso aí, senão eu não consigo ver o que está entrando e o que não está saindo. Enfim, então tinha que manter uma base. Então quem entrava, a gente pagava essas coisas. E, enfim, então ela foi muito importante nesse momento e ela sabe quanto que eu sou grato nela. Quando voltamos, e aí começamos do zero total, porque não tinha dinheiro, estava devendo algumas coisas, pegamos dinheiro emprestado com o banco e as coisas foram acontecendo. Então, devagarinho, ligando para os pais, reconquistando o espaço, reconquistando a família. E aí, enfim, então o papel dos pais também foi importante, dar confiança, né? Claro. De saber que a gente estava respeitando a distância, do álcool gel, enfim, a gente foi se adaptando conforme o governo foi liberando pra gente. Você que é pai de aluno, né, da Play Soccer, você pode ver aqui como foi o trabalho. Não foi tão simples assim, não foi tão fácil, mas é muito bom ter o seu filho ali junto, que vocês compraram a ideia, né? Inclusive, tem algumas pessoas que estão comentando aqui, né? O Marcelo Santos falou, entrevista top. O Daniel de Santana falou, show de bola, né? Ele falou que participamos ontem do Festival de Santos, né? Então, depois se você quiser comentar um pouquinho sobre isso. Tá. A Gabriela Oliveira, ela fala aqui, ó, trajetória de sucesso e resiliência, que realmente é uma palavra que vocês... Persistência e resiliência é algo que permanece muito forte para vocês da Play Soccer, né? Sigam o Podmakers, assistam outros conteúdos que nós temos várias entrevistas já gravadas aqui também. Fiquem à vontade para curtir e compartilhar o nosso canal e ver nossos conteúdos também. Agora, voltando, tem um ponto interessante
que é sobre a sua viagem para os Estados Unidos, né? Porque você aqui no Brasil, você captou recursos como você pôde, mas você teve a oportunidade de viajar para lá, captar recursos também, Sim. e inclusive também trabalhar um pouquinho na área, né? Explica um pouco pro pessoal. Foi legal. Eu fui para os Estados Unidos antes da pandemia, que foi em começo de 2020. A pandemia começou em 2020? Aqui no Brasil, começo de 2020. Então, eu fui em janeiro de 2020 para lá. Lá o pessoal alguns estavam usando máscara e tal. Então, foi a primeira vez que fui para os Estados Unidos. A segunda foi em 2021 e eu fui agora em 2022. Então, no começo desses últimos 3 anos, você foi para lá para os Estados Unidos. Exato, 20, 21, 22. E dessa vez eu fiquei um tempo maior, agora eu fiquei quase 6 meses. E nesses 6 meses eu fui aprender um pouco do inglês, fui trazer um pouco de recurso para a escolinha, trouxe alguns materiais que a gente está usando nos treinos. E também fui pegar experiência para mim, né? Como eu falei no começo, eu fiz o curso de árbitro de futebol na Federação Paulista de Futebol, mas atuei pouco, tá? A gente não quis entrar em detalhes, mas atuei pouco na Federação Paulista. E aí, como eu tenho um certificado, eu tenho um curso, eu posso atuar em alguns momentos oportunos. E eu tive a oportunidade agora nos Estados Unidos bandeirar e apitar alguns campeonatos, e um foi até legal, tá até a medalha aqui, eu posso até mostrar para vocês, num campeonato que é gigante lá, vai vários países, várias escolinhas de futebol, vários clubes, tinha até clube brasileiro que estava lá, o Corinthians. Pega a medalha para mostrar pra gente. Ele vai pegar ali, pessoal, inclusive traz as camisetas também, a gente já fala um pouco sobre isso, né? Porque ele teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas famosas e estar ali para trazer conhecimento e também oportunidade de agregar mais valor à escola também, né? Com tudo que você fez. Aqui não sei se dá para ver. Ele vai mostrar ali na câmera. Então, vai aqui, fechar. Olha só, tá no ar ali a câmera. Ó, já tá pegando. Aqui tá a medalha do campeonato que eu apitei a final, né? Então foi muito legal desse ano 2022, lá nos Estados Unidos. Foi uma oportunidade muito boa. Por isso que eu falo assim, o mundo da bola te leva em lugares maravilhosos, né? Legal. Show de bola. Aproveitando que você tá aí com as camisetas, mostra também aqui pra câmera. Fala um pouquinho da história de cada uma. Tá. Quando eu falei de sonhos, né? Eu tinha um sonho de... Quando o Corinthians foi campeão em 2012, eu tava entrando na faculdade. Eu falei assim, o meu sonho é conhecer alguns jogadores. E se for para conhecer, eu quero conhecer os jogadores do Corinthians corintiano. Eu quero conhecer alguns jogadores do Corinthians. Não sou corintiano, mas não tem problema nenhum ter a camiseta do Corinthians aqui. E aqui eu tenho a camisa do Corinthians autografada por alguns jogadores campeão de 2012. Então eu tenho aqui a camisa de 2012 e alguns autógrafos de alguns jogadores. Como é que você conseguiu esse autógrafo dos jogadores? Cada um tem uma história. Tá, resume aí pra gente. Eu vou resumir, tá? Eu vou contar aqui do Alessandro, que foi o capitão do Corinthians em 2012. Ok. Do Corinthians, eu tinha alguns autógrafos e queria do capitão. E hoje o capitão Alessandro, ele é gerente de futebol do Corinthians. Interessante. E aí eu fui lá, tava lá na frente, tava no Corinthians, e aí eu recebi o convite para entrar no CT, eu e minha irmã. Isso foi em 2019. Certo. O Alessandro, como gerente de futebol, não foi atender o público. Quem foi atender foi os jogadores. E o Alessandro não atendeu. Eu queria atender o do Alessandro. Aí eu chamei o roupeiro, que chama Ceará, que tá milhando no Corinthians. Tá 20 Já conhece todo mundo, a estrutura do time, do clube. Lá. Falei, Ceará, faz favor. Não me conhece, claro. Aí eu falei, Ceará. Eu achei que você conhecia ele. Não, você não falou conhece. Ali. Não, mas o cara, quem conhece o bastidor do Corinthians, conhece quem é o Ceará, é o roupeiro. Tá. Aí ele veio. Falei, Ceará, tudo bem? Meu nome é Carlito, tô com essa camisa autografada, mas faltou o Alessandro. E essa camisa é do Mundial, Você cara. foi muito esperto. Não, o não já tinha. Ele falou assim, daqui. Aí pegou a camisa, foi lá dentro, lá, daqui a pouco... Então, se você olhar aqui, é um dos autógrafos mais legais é o dele, porque quem pediu foi o Ceará. Ele não falou pra quem que era. Assina aqui, Alessandro. Você conseguiu terceirizar uma assinatura na camisa ali do seu time. Não, olha só, você aí de casa que tem um sonho de ter a camisa autografada, procura o pessoal que trabalha dentro do clube. Quem sabe você consegue também. Fica a dica. Foi. Não, legal isso. Vou pegar do Tite aqui, um exemplo do Tite também. O Tite tá na seleção brasileira como treinador. Sim. E aí o filho do Tite fez curso comigo na CBF, que é auxiliar dele. Vamos trazer o Tite aqui depois. Tem o contato dele, do Matheus. Legal. Quero agradecer porque o Matheus fez um bate-papo comigo no canal da Escolinha também. Show. E aí eu falei, Matheus, eu queria um autógrafo do seu pai, cara. Sou corintiano, tenho camisa do Corinthians, tá no Mundial. Tá. E a seleção estava aqui em São Paulo. Aí eu disse, a gente vai estar tal hotel, tal hora e tal dia. Só você chegar lá na frente, que eu vou chegar com meu pai, com um carro. Eu falei, tá certo. Tava lá no dia certo, na hora certa, no momento certo. Aí chegou o Tite com o Matheus, então tem uma foto
com o Tite e o autógrafo dele. Então, tem vários momentos aqui interessantes, mas Deus foi muito bom comigo. Eu sei de uma história legal que você também teve uma entrevista com outro profissional de futebol, um outro técnico. Conta um pouco pra gente como foi essa loucura que você fez, mas você conseguiu. Consegui. Então conta, pessoal aí. Estava no Itapirense, um treinador tinha o contato dele e pediu para mim fazer um favor de pegar os contatos de um celular e passar para outro. Assim, mas será que ele tem o contato do Dorival mesmo? Não é possível. Aí eu peguei o contato do celular dele, mandei para o outro, porém que eu fiz isso pelo meu celular. Então ele mandou todos os contatos para mim e eu passei para outro contato do celular dele. Aí o curioso foi ver se ele tinha um contato do Dorival mesmo. E tinha, né? Assim, mano, será que o Dorival não é possível? Tava escrito só Dorival. Dorival Júnior. Dorival Aí Júnior, eu falei faz assim, sentido. mas será que é? Aí eu saí do Tapinense, aí eu assim, não, já tenho, né? Não vou contar com ele mais mesmo. Aí eu mandei mensagem, Dorival, tudo bem? Eu trabalhei com o professor assim, essa tal. Queria ver se a gente podia se ver, pra gente bater um papo, só pra gente fazer uma matéria pra escolinha, pra falar da importância da escolinha e tal. Aí me respondeu o áudio, pô, obrigado pelo carinho e tal. Quando eu estiver em São Paulo eu te falo. Falei, tá bom. E morreu o assunto. E aí eu vi uma matéria que tava em São Paulo. Aí fui mandei mensagem pra ele, Dorival, lembra de mim? Então, eu queria fazer um bate-papo com você, lembra? Não, vem no hotel. Tá certo. Cheguei no hotel com a câmera, com o tripé, Quanto tempo ele tinha te dado de entrevista? 10 minutos. Eu falei assim, 10 minutos no máximo que eu tô corrido. Ou seja, você tinha 10 minutos pra fazer uma coisa muito doida, que é entrevistar o cara dentro do hotel, sem saber que momento que ele ia sair. Exato, e assim por diante. Uhum. Aí eu fui no hotel, cheguei lá com um tripé, com a câmera e tal, eu e a Malu e minha irmã. Aí chegamos lá, a Malu não entende nada de futebol, então ela tava super tranquila, serena, tipo... Tô no hotel, tranquilo. Tranquilo. Minha irmã já entende um pouco, então minha irmã sabia da importância do Dorival e eu também. Então, fiz uma pesquisa, fiz tudo legal. Quando cheguei no hotel, a mulher do hotel falou assim, pois não, vim fazer uma entrevista com o Dorival, tal, assim, sensada. Ela falou, não, você não tem autorização nenhuma para fazer uma entrevista aqui. Eu falei, como assim, gente? Eu falei, moça, pelo amor de Deus. E a escolinha, tinha 5 meses. Você tava com a camiseta da escolinha? Todo mundo. Aí fui e mostrei para ela um pouco. Pô, a escolinha de futebol, Dorival vai ser importante, é uma entrevista. É uma pergunta só, eu vou perguntar para ele qual é a importância da escolinha de futebol para o futebol. Enfim, não tem mais jogo na rua. Fui perguntando para ela e ela me respondendo. Eu disse, se você fizer naquele cantinho ali, dá para fazer. Eu falei, tá bom, meu Deus. Aí fui montando, tanto que daqui a pouco chegou o homem. Tem até essa filmagem, ele chegando assim, me cumprimentando. Senhor, vou tomar só um café? Então finaliza aí que eu vou tomar café e já volto. E ficamos lá uns 20 minutos esperando ele e voltou. Então a conversa de 10 minutos deu 1h30. Virou um podcast? Virou um podcast. Mas foi um gosto assim, porque eu falei da infância dele, da cidade dele, do tio dele que jogou no Palmeiras, dele jogando lá de trás. Então, para fazer uma pergunta. Que a pergunta foi, qual é a importância de uma escola de futebol? E você fez no final e ele respondeu? Respondeu, tá tudo certo. E ainda deixei uma deixa pra ele ainda, que tá me devendo ainda, Dorival. Você tá me devendo. Eu falei assim, Dorival, indica alguém para participar da próxima bate-papo, a gente continua esse bate-papo. Claro. Então meu filho Lucas, que é auxiliar dele. Então o filho dele, que é auxiliar dele no Flamengo, tá me devendo uma entrevista, então quem sabe eu tenho gravado isso. Então o Dorival tá... E falando nisso, você... desenvolveu um podcast na própria Play Soccer, né? Na meio da pandemia, que não podia ter contato e tal, eu fiz um podcast, mas foi para aquele momento, porque nosso foco não é um podcast, nosso foco é outro, mas foi bem legal. Mas sempre bom ter conteúdo dentro da área, né? Inclusive, a gente está criando esse conteúdo justamente para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho, né? Exato. E da parceria que tem com a Escola do Pensar, né? E como é que surgiu essa parceria? Com a Escola do Pensar? Exatamente. Foi legal, porque o filho da minha namorada estuda aqui, e aí ela comentou que a escola oferece alguns cursos, algumas coisas extracurriculares, e não tinha futebol. Ela comentou comigo, eu disse, vou entrar em contato, entrei em contato com a Patrícia, não conhecia. Eu vim preparado para fazer uma divulgação da escolinha aqui, não para colocar a escola Play Soccer dentro da escola. E aí, conversando com a Patrícia, ela falou assim, não, eu quero colocar a escola Play Soccer dentro da escola. Como fazemos isso? Eu não sei, eu tenho que chegar em casa e pensar. Até porque, quem não conhece a Escola do Pensar, nós temos uma quadra poliesportiva, mas nós temos também um campo society amplo, e tem uma estrutura legal, que é onde, inclusive, é realizadas as aulas aqui da escola, né? Então, tem as aulas na Play Soccer e na Escola do Pensar, né? Exato. E aí, eu mandei uma proposta para ela de valores, de dias e tal, e ela achou super maneiro. E eu acabei vindo para cá e começamos. Mas, porém, que, como eu falei que eu fui para os Estados Unidos,
A gente começou, tipo, numa segunda e na terça eu viajei para os Estados Unidos. Então, a professora Eve, mais uma vez, foi importante para começar aqui na escola do Pensar Play Soccer e dar essa continuidade. Então, foi muito, muito interessante a parceria. Inclusive, nós temos um vídeo no canal da Escola do Pensar que nós entrevistamos um pouco a Evelyn. Exato. E contamos um pouquinho como é que é o futebol da Play Exato. Soccer, né? Então, depois a gente vai deixar também o link para vocês assistirem aqui junto deste podcast. Show. E aí, falando de sonhos, né? O meu maior ídolo do futebol é o Ronaldo Fenômeno. Inclusive, mostra aí a camisa. Eu tenho 2 camisas aqui dele, né? Mostra aqui, essa daqui primeiro. Essa aqui. Isso. Essa daí primeiro. Okay. Essa aqui, um ano... Ele comprou o Cruzeiro. Deixa ela aqui. Ele comprou o Cruzeiro, né? Uhum. E o ano passado um amigo meu foi lá para BH. Isso. Aí, legal. Um amigo meu foi lá para BH e falou assim: eu vou lá vou tentar ver o Ronaldo. Assim, leva uma camisa minha da seleção. Essa aqui é uma camisa qualquer da seleção. Uhum. E aí, então, ele conseguiu esse autógrafo do Ronaldo, né? Então, coloco aqui, para o Carlito, um abraço, Ronaldo. Legal. Então, Ronaldo Fenômeno, tá, pessoal? Pra vocês saberem quem é. Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono do Cruzeiro também. Que, inclusive, jogou no Corinthians. Exato. Na mesma época que você também conseguiu a camisa autografada, né? Na verdade, foi um pouco antes, né? É verdade. Ele jogou 2009 a 2011. Isso, 2012 que foi o Mundial, tá certo. Exato. O ano seguinte foi o Mundial. Certo. E aí, então esse meu amigo conseguiu esse autógrafo para mim. Mas, em 2011, o Ronaldo se aposentou do futebol e a seleção, a CBF, chamou ele para fazer um Brasil... um amistoso, né? Amistoso no Pacaembu para a despedida dele. E eu fui nesse amistoso. E na época, eu acabei comprando a camisa dele, né? Essa aqui é a camisa do Ronaldo. Mostra, né? Deixa ela aqui, ó. Isso. Então essa camisa aqui foi a camisa que ele se aposentou. Agora vira, vamos mostrar agora a parte autografada. Aqui, sim, pra mim essa camisa é muito legal, porque é a camisa que ele se aposentou, autografada. Que legal aqui, né? Olha só, bacana, então, show de bola. E aqui eu tenho 2 momentos, né? Tem 2 autógrafos dele. E eu posso resumir, mas esse foi o primeiro momento que eu encontrei com ele, foi a primeira vez, o autógrafo não tá 100%. E aqui foi mais tranquilo, ele conseguiu colocar meu nome. Quando tiver outro momento, ele autógrafo de novo, tá tudo certo. Se quiser autografar mais, vamos se encontrar para trazer ele aqui para ele autografar mais uma vez. Claro, com certeza. E aí, então, essa camisa vem muito interessante. Quando eu cheguei aqui, você viu que eu tava... Ele trouxe a camisa toda embrulhada, tá, pessoal? Ele falou assim, não, essa camisa aqui eu já usei ela umas 10 vezes, mas eu não uso mais para preservar, porque ela já tá começando já a soltar ali, porque também já usou bastante, mas é a camisa oficial da seleção. Exato, sim. De qual ano? 2011. 2011, Essa foi a camisa que... Não foi a camisa, mas é a camisa que foi a despedida do Ronaldo. Cara, que legal. Nossa, bacana mesmo. Agora, Carlito, questão de Copa do Mundo, você pensou em fazer também um álbum de figurinhas, né? Porque você quis fazer competição aí com o álbum de figurinhas oficial. Você falou, não, vamos fazer o da Play Soccer também. Conta um pouco pra gente. Você não trouxe ele aqui? Sim. Mas a gente pode mostrar em outro momento também, pessoal. Fizemos... eu ando de Copa do Mundo. As escolinhas de futebol geralmente agitam as coisas aí. E eu quis fazer totalmente diferente das outras escolinhas, que muitas escolinhas acabam fazendo da Copa do Mundo, né? Então, os moleques compram o álbum da Copa do Mundo. Vamos trocar figurinha, ou a escolinha facilita. Tem escolinha que consegue usar o álbum gratuito. E aí acaba trocando a figurinha ali. Eu assim, mas por que não fazer da escolinha o álbum da Copa do Mundo? Então, esse ano a Play Soccer Brasil fez o álbum da Play Soccer Brasil. Os alunos os jogadores, os professores são a comissão técnica, tem a história da Play Soccer Brasil, e aí ele vai comprar o pacotinho, o pacotinho com figurinhas na secretaria da escolinha. Então ele compra, se tiver troca, troca ali. Cara, isso é muito bacana. Muito legal. Mas pensando em Copa do Mundo, para mim eu tenho um momento muito marcante em 2014. Quando eu consegui ir para a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil. Então eu trouxe algumas fotos aqui. Claro, vamos mostrar aqui para essa câmera aqui. Só você mostrar o álbum para cá. Vamos ver aqui, ver se esse aqui fica bom. Fica, só levanta um pouco mais. Assim? Isso, legal. Assim, perfeito. Então aqui tem algumas fotos de alguns jogos que eu fui. Como fui na abertura da Copa do Mundo, né? Aqui foi a abertura Brasil e Croácia no Itaquera. Fui sozinho em todos os jogos, né? Consegui ir a alguns jogos e todos eu fui sozinho. Então, aqui tá faltando algumas fotos, porque eu selecionei algumas fotos. Para deixar lá, né? Para deixar lá na escolinha. Então, aqui tá algumas fotos. Eu fui Brasil e Croácia, Holanda e Chile, Suécia e Argentina. Você viu praticamente todos os jogos da Copa do Mundo? Não. Aqui em Itaquera teve 6 jogos. Ah, tá. E por CPF... Pode ir mostrando. Por CPF, você podia comprar no máximo 7. Eu falei assim, eu vou comprar os 6 aqui em Itaquera. E vai faltar um, né? O que eu faço? Aí eu fui e comprei a final da Copa do Mundo. Claro, tem que aproveitar a oportunidade, né? Eu não sabia quem ia, né? né? Não sabia quem que ia. Sim. Mas é uma final da Copa do Mundo, não deixa de ser, né? Exatamente. E aí eu fui primeira vez pro Rio também, pro Rio. Então eu fui pro Rio de Janeiro sozinho
nunca tinha ido, fui um dia antes. Então eu conheci o Rio, fui no Pão de Açúcar, fui no Cristo Redentor, fiz todos os passeios no Rio. Então você viajou ali... Foi maravilhosa, pra mim imagina, foi pelas fotos dá pra ver ali que você aproveitou bastante também. Consegue ver aqui. Pra gente fechar essa conversa, quais são os próximos passos, os próximos planos que a Play Soccer tem aí para os próximos meses, aí final do ano, 2023? Vamos lá. Então nós estamos agora em outubro. Né? Dia 22 agora vai ser o evento da escolinha, que vai ser o Dia do Amigo. Em novembro, completa 4 anos de Play Soccer Brasil. Então, em novembro nós fazer nossa festa, né, com várias novidades. Vou explicar para vocês durante o decorrer dos dias. E em dezembro, nosso encerramento. Tá? Esse ano a gente vai estar disputando alguns campeonatos e festivais. Tem campeonatos curtos e festivais curtos para a gente poder participar. Nesse final de semana que o rapaz comentou do festival, nós estávamos disputando o festival contra o Santos, que é o Santos que eu trabalhei, que a Eve trabalhou. Nossa, que mundo pequeno. É porque você tem o time da Play Soccer. Exato, né? nós temos um time da Play Soccer, então a gente disputa campeonatos e festivais contra as outras escolinhas. E vocês já ganharam, inclusive. Vários torneios. Então nesse final de semana a gente estava jogando ontem, que foi esse domingo, quanto o Santos. E foi 6 jogos. O primeiro jogo estava 2-2, foi para os pênaltis e ganhamos nos pênaltis. No primeiro jogo. Aí tinha mais jogos, né? Então, no segundo jogo começou a cair chuva, trovão, raio. Então, cancelamos, vamos dar continuidade domingo que vem. Deixa eu só entender uma coisa. Você está jogando contra o seu ex-primeiro clube, vamos dizer assim, e você ganhou dele. Primeiro jogo, sim. Olha que legal, hein? É legal. Bacana. E o primeiro jogo foi 2-2 e foi para os pênaltis e ganhamos nos pênaltis. Certo. E o segundo jogo estava 2-2 também e possivelmente ia para os pênaltis, que estava bem disputado. Então, eu falo, o mundo da bola, é pequeno, né? Sim. Então, eu falo assim, não importa quem vai ganhar ou quem vai perder, que vai ter um vencedor, claro, ou vai ter um faz parte do esporte. Faz parte do esporte. Mas o mais legal é a lealdade, é o respeito, é o carinho que eu tenho pela Escolinha do Santos. A Escolinha do Santos é sempre por mim. O Flávio, que é o dono da Escolinha, me chama de filhão, chama ele de paizão. Bacana. E é bem legal essa parceria. E na época ele falava assim, Carlos, você tem asas. Quando você voar, cara, eu não vou conseguir segurar você mais. E isso está acontecendo. Exatamente. Então esses são os planos agora, né? Finalizar o ano, fazer esses projetos. Com esses eventos. E o ano que vem já começar no campeonato, né? Nós estávamos até conversando para ver se começa no Copa Avaliação, que é um campeonato muito bom, que é um campeonato que a gente começa a ter avaliadores no evento. Mas a gente está vendo, vamos ver se vale a pena participar ou não, porque financeiramente também é um pouco apertado, mas vamos ver. E para quem está assistindo a gente, que tem vontade de colocar o seu filho, ou que quer participar de algum esporte, tal, o que você tem para falar para essa pessoa? Eu vou falar sobre futebol, né, que é minha área. O futebol, escolinha de futebol é importante, porque a nossa escola de futebol é meninos e meninas, de 2 anos até 17. Então a gente pega os meninos de 2 anos de fralda, chupeta e até 17 anos. Eu achava que era só adolescente, por isso que eu falei no começo que era adolescente, mas não legal, tem problema. Legal. É de 2 anos até 17. É meninos e meninas. Show. Então o aluno ele pode treinar 2 vezes na semana ou só no sábado. Ele escolhe conforme. E a partir do mês que vem a gente vai ter o leve trás também. A escolinha pessoal que está comprando uma van. Então a gente vai ter um leve trás também. A partir de novembro de 2022, quem morar na região... E tem dificuldade de chegar até a escola de futebol, agora vai ter o transporte, claro, vai ter um investimento para isso, mas vai ter uma facilidade. Um conforto, uma facilidade para até chegar na escola ou voltar, ou até ir para o jogo, né? Porque o jogo é lá no Imbu, tem pai que não tem carro. Aí pode pagar um pouquinho a mais, a escola leva até o jogo. Legal. Então, qual a importância da escola de futebol? Então, trabalhar em equipe, respeitar o próximo, respeitar o professor, saber perder, saber ganhar, que é a vida. Uma hora você vai ganhar, uma hora você vai perder, né? E saber trabalhar em equipe, né? Então, todo lugar hoje é trabalhar em equipe, né? Tem hora que eu até brinco com os alunos lá, aqui não é natação não é individual não, mas até natação é trabalho em equipe. Você tem que trabalhar com nutrição, trabalha com o seu técnico. Sim, tem toda uma equipe, né? Tem toda uma equipe atrás. Então, trabalha em todo equipe. Todo atleta tem a sua equipe, né? Exato. Então, você que estuda na Escola do Pensar, você sabe que aqui já tem a parceria. E se você não é estudante na Escola do Pensar e quer fazer parte disso, ou você vem estudar na Escola do Pensar, você também pode estudar na Play Soccer, né? Então, aí, ó, já dá para conciliar as duas coisas. Carlito, obrigado. Obrigado por ter vindo. Tamo junto. Eu sei que você tem uma frase que você fala ali, que você falou para mim quando a gente conversou a primeira vez. Você falou assim, o empreendedor não pode esperar acontecer, tem que fazer acontecer. E você faz exatamente isso, você faz acontecer. Então, muito bom ter você aqui. Eu espero que você de casa tenha gostado de conhecer um pouco o Carlito, conhecer a história da Play Soccer. Obrigado a todos que também mandaram mensagem aqui falando um pouco dele. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa entrevista, desse podcast, dessa conversa aqui. E nós nos vemos num próximo bate-papo, tá bom?
Carlito, seja muito bem-vindo aqui e também se precisar e se puder, nós vamos trazer novamente para a gente conversar aí sobre outras coisas, porque quando a gente estava estudando a pauta, a gente percebeu que tem muito assunto sobre esporte que é legal. Exato. Mas é isso, pessoal. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Até mais.